tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 29 de abril de 2015. É uma quarta-feira e o nosso verbete é de número 3.372. Ele tem 7 páginas, 53 logias e 21 máximos. O tema de hoje a ser debatido é o alto princípio cosmoético, da especialidade holomaturologia. E ele foi redigido pela neoverbetógrafa estreante hoje, professora Nilza Martins, que é brasileira, natural de Itaqui, Rio Grande do Sul, graduada em Ciências Contábeis, especialista em auditoria de controle externo. Ela é voluntária da Conscienciologia desde 94, docente da Conscienciologia desde 2013 e tenepsista desde 96, bastante tempo, hein, professora Nilza? Muito bom, parabéns. Bom, na verdade é a nossa holofilósofa, cosmoeticóloga, né, pelo próprio tema do verbete dela. Vamos aos debates, né, professora Nilza? Então, o alto princípio cosmoético é o ditame, proposição lógica, norma, preceito autorregulamentador da pensenidade e da conduta íncita à consciência na vivência das autorresponsabilidades dos paradeveres em assistir, retribuir, esclarecer, cooperar, compartilhar, cuidar ou doar mais, a partir da descoberta da multidimensionalidade e da teática evolutiva. E aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da retilinearidade pensênica. O holopensene do curso intermissivo recuperado na intrafisicalidade. A autopensenização a favor da priorização da cientificidade multidimensional. A flexibilidade autopensênica equilibradora do autotemperamento. E aqui na fatologia, o alto princípio proativo embasador de toda a ordem de cognição evolutiva da consciência. A diretriz interna impulsionadora da responsabilidade quanto aos paradeveres. As atitudes comprometidas com o modo de ser interassistencial. O corpus de princípios regentes da integridade pessoal coerente com o curso intermissivo. A prevenção das incoerências dos princípios herdados. A evitação do vácuo evolutivo dos retroprincípios anticosmoéticos. O teste da força da vontade, de vontade. Os autoprincípios cosmoéticos relativos à mega prospecção pacífica da Terra na trajetória do Estado mundial. E a gente chama a atenção que essa fatologia tem 25 linhas, o que configura aí o máximo. E aqui na parafatologia, a autoconsciência da responsabilidade relativa aos princípios multidimensionais. A pararresponsabilidade do intermissivista realinhando a autoproexis à maxproexis grupal. O autorrefinamento das amizades e para-amizades. O autodesenvolvimento parapsíquico e parasocial da consciência. A coexistência pacífica com a SOCIM, SOCIEX e o fluxo do cosmos. A existência dos autoprincípios cosmoéticos nas múltiplas dimensões planetárias. A autolocalização junto à escala evolutiva das consciências. A central extrafísica da verdade. Aqui no detalhismo, a gente destaca, então, ele tem 27 sessões e tem 12 máximos. Ou seja, o tema foi bastante detalhado, bastante aprofundado aqui pela verbetógrafa. E na argumentologia, nós destacamos aqui as listagens. Tem uma caracterologia, que tem 2 categorias, não é? Quanto à lucidez da consciência para o acerto dos princípios pessoais. Depois tem uma listagem aí dos investimentos, com 26 exemplos de investimentos na autorreeducação cosmoética, classificados aí em 4 grupos, considerando a predominância temática. Então, tem o grupo de investimento mental somático, investimento energossomático
investimento somático e investimento interassistencial. E aqui na remissiologia, nós destacamos a autoincorruptibilidade, conduta cosmoética, ortopensenidade, princípio conscienciocêntrico, principiologia. Na frase enfática, o autoprincípio cosmoético exige a qualificação contínua e estável do autodiscernimento prioritário para compreender, empreender e manter em harmonia a dinâmica autoevolutiva produtiva. Na questionologia, você já vivencia a maturidade do autoprincípio cosmoético enquanto meta evolutiva? Qual grau de harmonização empreende nas posturas intra- e extrafísicas? E na bibliografia específica, nós temos então 14 fontes bibliográficas. E vamos aqui à mega-análise, feita pela equipe de mega-análise da Enciclosapiens, professoras Ana Maria Rocha, hoje aqui presente, professora Marilene Raganin, também presente, e Socorro Frazão. Norma, ditame, preceito, reciclofilia, autodiretriz, ortoprincípio, autoconfiança, meta-reflexão, determinação, evoluciocracia, autocoerência, realinhamento, intencionalidade, ortopensenidade, incorruptibilidade, autodesenvolvimento, autodiscernimentologia, ortopensenologia, holomaturologia, paradireitologia. Muito chique essa mega análise. Alto nível, né? Só tema como Nexo evoluída, né, professora Nilza? Vamos lá, a gente já tem várias perguntas. Agora eu queria que você comentasse para a gente que conhece mais de perto, você sabe da sua participação aí intensa, né, na questão dos estudos da cosmoética, pelo que eu me lembro, aí no Colégio Invisível, não é verdade? É importante você contar para a gente a sua motivação para escrever esse tema, para escrever o verbete, né, pesquisar essa temática. Então, boa tarde a todos, tertulianos e teletertulianos. A mediação da professora Dulce, né? A professora Marilene, incansável aí, me trazer para apresentar o verbete. Então, eu tenho 3 motivos assim bem consistentes que eu considero para apresentar para a colocação do verbete. O primeiro motivo é a condição da minha profissão, né? Que eu trabalhei muitos anos como auditora na fiscalização do Tribunal de Contas do Estado. Então, a gente tinha muito essa questão da ética envolvida com o próprio trabalho, na sociedade, né? Com os colegas de trabalho, com a empresa que é auditada. Então, o princípio da responsabilidade é uma coisa bem consistente para o nosso trabalho na época, né? Tinha a ver com a com a sociedade, né? Não trazia a questão multidimensional ainda. Então, mas isso a gente já vai incorporando no nosso dia a dia, dentro do próprio trabalho, e isso a gente incorpora também, né? Aí, outra questão, assim, até um dia uma pessoa disse assim para mim, o seu trabalho é anticosmoético. Aí eu pensei, né? Mas aí eu disse assim, a anticosmoética são as pessoas, não é o trabalho, né? Então, as pessoas é que usufruem e fazem as coisas incorretas dentro daquela profissão, da autonomia que ela tem. Porque tem uma certa autonomia a fiscalização, né? Então, a auditoria dentro de um órgão assim. Então, as pessoas têm uma impressão errada das coisas, né? Porque cada pessoa é uma pessoa, não dá para dizer a profissão é errada. Né? Claro. Então, no caso, é uma deturpação, né? Uma deturpação da ideia. Correto e anticosmoético de uma profissão. Porque eu sempre trabalhei dignamente, fiz muitas viagens em função do trabalho, e acho que a minha ficha é limpa em relação aí dos rastros que a gente deixa, né? Então, essa é uma questão assim que eu considero, a ética sempre foi uma coisa assim dentro da sociedade, eu sempre trabalhei muito com integridade dentro dessa função, né? Aí, quando eu entrei na conscienciologia,
É claro que aí entra a questão multidimensional, né? A gente tinha que procurar um tema de pesquisa. E aí, esse tema de pesquisa, um dia folheando... Eu sou da época dos 700 experimentos. Folheando 700 experimentos... Nós todas, né? Viva os 700! Lá por 1999, por aí, 700, folheando 700 experimentos, eu me confrontei com um capítulo que tinha o título de Princípios do Megaparadigma Cosmoético. É um capítulo que ele traz a... Aqui está, é a página 566, né? Capítulo 566, página 630. Então, esse capítulo, quando eu vi, assim, ele mostrava uma linha de ação, assim, de 10 princípios de posicionamentos avançados para a evolução da consciência. Então, ela mostrava assim, do início ao fim. Naquela época, a gente não tinha tudo que a gente tem hoje, né? Então, aquilo ali parecia que mostrava que era a evolução por ali que tinha que ir, né? E aquilo foi muito impactante para mim, essa questão dos princípios. Mas foi lá, bem no início. Então, eu fiquei em volta do capítulo e tal, estudava, mas não saía, né? Porque a questão ficava muito dentro do grupo. E naquela época, Cosmoética só tinha no P4 um pouquinho lá de alguma coisa. Não era como hoje, né? Mas então, aí um dia, eu ficava se decidir ou não pela pesquisa do tema, né? Porque era bem complexo e eu não entendia muito tudo aquilo, né? Era uma coisa complexa. Aí eu trabalhava no departamento financeiro, lá em Porto Alegre, trabalhei muitos anos na contabilidade lá. 11 anos eu trabalhei no departamento financeiro do IPC. E aí me convidaram para mim ir no Rio de Janeiro para fazer um banho de loja, que eles chamavam, né? Para ir lá. Era a sede mundial, né? Faziam isso, né? E aí eu fui. Eu fiquei 20 dias lá no Rio de Janeiro, trabalhando no departamento financeiro da matriz, que a gente chamava a sede mundial, né? Aí eu fiquei lá e no primeiro domingo eu fui num grupo da TENEPS que tinha lá, que era com o professor Mário e a Maria Rosa, uma coisa, Maria Tereza. Aí Tereza eu fui na Rosa. Maria Tereza da Rosa. Aí eu fui na reunião, né? Me apresentei, fiquei lá e tudo. E aí tinha a Neide, que era uma médica que trabalhava lá, professora médica, e ela apresentou um tema assim, ó, do início ao fim. Adivinha qual era o tema? Princípios do Megaparadigma Cosmoético. Nossa, eu fiquei embasbacada, né? Aquilo ali ficou assim, fiquei paralisada olhando. Lógico que foi amparo, né? Que saí de Porto Alegre para ir lá para ouvir aquilo que eu tinha dúvida, né? Então eu assumi realmente o estudo dos princípios cosmoéticos, né? Mas assumi assim, de começar a estudar. Aí depois, assim, em 2003, surgiu o Colégio da Cosmoética. E aí eu mandei um e-mail para a Cristina, porque eu tinha necessidade de estudar aquilo, sabe? Aquilo bateu, aquilo foi assim o TOEM, né, que a gente chama. E aí eu mandei um e-mail para ela, perguntando se eu podia participar do Colégio da Cosmoética. E ela disse, não, pode participar, porque eu achava que, como era para advogado, eu não poderia, né? Eu disse, não, pode participar, é com você lá, né? Pode vir. E aí eu comecei a ir lá vim aqui para Foz do Iguaçu, de 6 em 6 meses, em função dos encontros da Cosmoética, sabe? Então, assim, e aí eu entendi que era o tema que eu tinha que pesquisar mesmo, né? Porque todas as confluências, todos os acontecimentos, em função disso aí, era o tema para mim continuar. E aí, na Cosmoética, no Colégio Invisível da Cosmoética, eu fiquei assim uns 7 anos, e aí deu para ajudar o desenvolvimento e do entendimento dos altos princípios, entendeu? Porque a cosmoética é o que os altos princípios cosmoéticos é que vai ajudar a pessoa a desenvolver a sua evolução num nível mais avançadinho, digamos assim, né, para chegar a um conhecimento.
Então, eu agradeço muito a questão do Colégio Invisível Cosmoética, e agora tem uma IC que está sendo criada, né, em função do colégio. Então, muitos colegas saíram do colégio para também administrar outros colégios. Então, ele foi muito importante. Ele foi o segundo colégio que começou aqui, né? Então, eu tive um aprendizado muito grande com isso. Eram muitos advogados junto. Eu era a única contadora do grupo, né? Mas eu aprendi bastante. Como eu já tinha trabalhado numa questão mais de direito, de coisa com o tribunal, eu já tinha também uma afinidadezinha ali forte, né, com aquele grupo, né? Mas foi bem interessante. Essa foi a minha... Agora, é bacana que esse seu tema, então, ele tem uma relação muito estreita aí com o seu grupo Karma de trabalho, né? Tem. Você vai poder fazer muita assistência a essa turma. Pois é, e tem uma coisa muito interessante que agora me lembrei agora aqui, foi quando estavam publicando o livro Projeciologia. Aí o pessoal dizia assim, vamos adquirir o Projeciologia, e aí vai sair o nome das pessoas no Projeciologia, aquele príncipe, né? Vai sair o nome das pessoas, vamos lá e tal. E aí, nesse mesmo tempo, no meu trabalho, eles estavam fazendo uma placa para colocar todos os nomes dos voluntários ali, dos funcionários lá no tribunal, sabe? Eu cheguei lá bem na mesma época, estava acontecendo isso. Aí eu pensei, qual é o grupo que eu vou ficar, né? Um puxando para lá e outro puxando para cá, mas foi bem, aquilo me ficou como experiência. E está lá a placa, né? Está lá a placa com o nome da gente, mas eu estou aqui, né? Então, é uma coisa para pensar, né? Aquele grupo é forte também. Né? Claro. Bem bom. Agora, professora Nilza, aqui na citaciologia, a gente tem uma pergunta que ele pede para você esclarecer a citação aqui do Pareto. Para muitos fenômenos, 80% das consequências advém de 20% das causas. E ele pede, então, para você clarear a relação com o tema do verbete. Então, né? Esse é o princípio de Pareto, né? Pareto foi um sociólogo italiano de origem francesa que fez uma pesquisa e identificou que 20% da população concentrava 80% da renda. Então, eu fiquei pensando, né, que nessa questão assim, essa foi a pesquisa que ele fez. É como se fosse assim, ó. Uma empresa, porque isso tem a ver com as empresas, né? Uma empresa, se ela concentrar o trabalho dela dentro de 20% dos seus clientes, ela vai ter uma renda, ela vai ter uma sustentabilidade, né? Para se manter. Aí eu pensei, se eu concentrar nos meus princípios evolutivos mais prioritários, eu vou conseguir ter uma evolução de benefício no mínimo 80%, né? Essa foi a correlação. Essa foi a associação que eu fiz em relação ao Pareto, né? Ele faz na parte social e eu faço na parte multidimensional. Ótimo. Então, é os benefícios, né, que a gente pode ter se, por exemplo, entrar na questão da escolha dos princípios inalienáveis, né, imburláveis, como o professor Valdo costuma falar, né? Agora, na fatologia, na página 16, terceira linha, ele pergunta quais são algumas das medidas preventivas dos autoprincípios cosmoéticos. Então, a qualificação dos princípios, né, eles são, essas medidas preventivas são aquelas medidas profiláticas, né, que a gente vai conquistando a partir da qualificação dos princípios inegociáveis, aqueles princípios profiláticos que vão ajudar a pessoa a ir para a evolução. Então, a cosmoética é né, a incorruptibilidade, a gente tem a coerência, né, são coisas assim, que a verbação, que são princípios que, se a pessoa quer manter a sua evolução, ela vai ter que batalhar e manter aquilo. É o preço que vai pagar para a evolução, né? Então, esses princípios que eles não vão deixar a pessoa se desviar, não vai deixar a pessoa se corromper, né? E alcançar a complexo. Porque quando a pessoa vai alcançar complexo, ela consegue, né, dentro dessa evolução dos princípios,
ela vai precisar de um holossoma equilibrado, né? Ela vai precisar de uma sustentabilidade energética para se manter. E ela só vai conseguir se ela conseguir trabalhar os altos princípios, né? Porque esses princípios a gente traz do extrafísica, digamos assim. Nós temos o curso, se a gente teve curso intermissivo, nós também tivemos a qualificação, o aperfeiçoamento desses princípios. O que acontece? Acontece que a gente, quando renasce, a gente perde a clareza desses princípios. E aí a gente vai entrando no rol da sociedade, a gente vai entrando na questão da perda, da falta de clareza dos princípios que a gente trouxe. Que eu costumo dizer, nossos princípios mais preciosos, né? A gente perde a clareza dos nossos princípios mais preciosos, e aí a gente entra no rol da obnubilação, né, da sociedade. É interessante você estar falando isso, eu estou fazendo correlação direta, claro, com a sua profissão, com a sua experiência de vida, né? E as eventuais pressões que a gente sofre em determinadas funções na sociedade. Né? Lembrei também, quando eu era executiva de empresa, em algum momento, foram inúmeras as vezes que eu recebi cantadas ostensivas, diretas, explícitas. A pessoa sentar na minha frente, na minha mesa, me oferecendo propina. Para desvio daquilo que você está fazendo. Isso acontece mesmo. Então, é muito sério isso que você está falando. Essa questão do alto princípio, do intermissivista, e como que isso fica latente, né? Permeia a integridade da gente. Né? A gente se mantém íntegro naquela condição. Então, o máximo que a gente conseguir recuperar, menos desvio a gente vai ter. Né? Eu acho que é isso que faz a gente chegar aqui, né? Conseguiu superar. Porque aí, se a gente pensar também, né, uma coisa para pensar, e você deve ter pesquisado bastante, não sei o que você pensa, mas, claro, cada um vai ter os seus desvios em determinadas áreas. Sim, né? sim. Então, se a gente conseguisse não ter em área nenhuma, a gente viraria logo serenão, bem rápido, né? Mas quanto mais a gente conseguir aumentar, ampliar esse leque, né, de vivência dos autoprincípios cosmoéticos. É o que segura, né? Porque ele permeia tudo. Os princípios cosmoéticos, eles são universais, né? Então, eles estão, assim, permeando a profissão, o Estado, as pessoas, né? Permeia tudo, né? O que a gente desvia, normalmente, é pelos valores equivocados. Né? A gente escolhe outros valores que não são iguais aos princípios da gente, né? E aí é que tem o desvio. Mas manter isso é bem importante. Muito bem. Agora, na fatologia, na página 16 também, 19ª linha. 19ª. Quais as suas dicas para termos nossa holoteca pessoal bem organizada? Bom, eu posso falar da minha experiência, né? A minha holoteca pessoal, ela era assim mais específica dentro da minha profissão, né? Então, quando eu entrei na conscienciologia, a gente vai, é inevitável você aumentar sua questão mais mental, né? Porque você começa a estudar. E então, hoje a minha holoteca pessoal, ela está bem aumentada. Em questão assim, ó, eu entrei no PAI. No PAI eu estava desde 2008, que começou. Eu também fiquei, fiquei até 2008, até 2011, eu acho que eu fiquei no PAI. 8, 9, 10, 11. Uns 4 anos, assim, fixo, né? E que a gente estudava no início, assim, um livro por semana, depois passou um livro de 15 em 15 dias, e depois passou o livro de mês em mês. Então, essa parte da intelectualidade que a gente assim começa a trabalhar, é um vácuo que a gente tem, né? Porque na área da contábil a gente não tem muito não tinha muito essa questão de estudos intelectuais, mais número mesmo, né? Então, eu vim melhorar a minha holoteca, a biblioteca, que eu chamo, né? Holoteca, porque eu fiz a comparação com a holoteca daqui. Depois que eu entrei na conscienciologia, porque a gente fica mais generalista, deixa de ser aquele especialista naquela área, né? E aí a gente vai aprendendo um pouco de tudo, né? Então, tu vai melhorando essa tua condição mais intelectual em função desse conhecimento, né? Então,
Hoje a minha biblioteca ela é mais útil do que a anterior, né? Porque ela só era mais dentro da minha profissão. Então, hoje tenho bastante livros lá, e compra e não leia também, mas tenho lá, ela tá funcionando. A gente vê, às vezes, a pessoa que tem uma biblioteca especializada, e aí ela faz a doação para a holoteca, às vezes, né? É bem bacana a gente ver essas levas de livros. A minha provavelmente vai ser, né? Porque eu coloquei holoteca pessoal aí, porque eu trabalhei muitos anos na holoteca aqui também. Né? Você tem uma relação forte, Tem uma né? relação muito forte, porque quando eu saí do IPC, eu comecei a trabalhar no CAEC, e foi na holoteca. E a holoteca, para mim, assim, era um master. Eu entrar dentro da holoteca, eu estava ali em Experimenter, né? Então, assim, para mim, a holoteca, eu considero que foi assim a holotecoterapia. Então, assim, e aí eu tenho muito apreço pela holoteca, né? Porque eu aprendi muito lá, em questão de estudo, em questão de melhorar também a questão mais intelectual. Agora, tem uma pergunta aqui genérica. Estou vendo alguns dos vídeos das tertúlias e o mais estranho é que em alguns momentos sinto uma tremedeira espontânea e até revirar o estômago. Fiquei intrigado e gostaria de saber se pode ser algo extrafísico. Claro que pode, não é? É bom você ficar bem atento, porque eu não sei, não estou lembrada aqui, não sei se você tem algum conhecimento mais específico das ideias da conscienciologia, mas é importante você pensar que a energia não tem tempo nem espaço, né? Então, às vezes, as energias emanadas daquele momento da tertúlia, principalmente dependendo da tertúlia, né? A gente está falando aqui, tem 2.000 tertúlias gravadas pelo professor Valdo Vieira, por exemplo, e a gente sabe da potência, da força que é, não só dele, nossa também, dos tertulianos, daqui presentes, do verbetógrafo. A gente sabe o quanto que a força ideativa da conscienciologia propicia uma carga, um padrão holopensênico propício às intervenções assistenciais dos amparadores. Então, é bem provável que você esteja sendo assistido a hora que você conecta com a tertúlia, você entra num padrão pensênico mais homeostático, em função das energias emanadas pelas ideias ali contidas, e os amparadores podem estar aproveitando para fazer algum tipo de trabalho de assistência em você. É bem importante você perceber se você fica bem, se você fica mal, o que acontece com você para poder discriminar melhor qual é essa ocorrência. Agora, tudo indica que realmente tem alguma ocorrência energética de origem aí extrafísica, né? Então, fica atento, faz as suas pesquisas, anota o assunto que estava sendo tratado, quem é que estava na tertúlia, e as sensações que você tem e como você fica depois. E, claro, tenta trabalhar com as energias, né? O ideal é você procurar desenvolver o estado vibracional, que a gente sabe é um verbete, além de ser uma técnica super básica, importantíssima, proposta pelo professor Valdo Vieira, qualquer um de nós pode aplicar em qualquer momento. Então, se você não conhecer, você pode baixar o verbete, tem aqui no site das tertúlias, inclusive, é um verbete da enciclopédia da Conscienciologia, estado vibracional. A senhora Nilza quer comentar alguma coisa sobre essa pergunta? Tudo bem? Então, vamos em frente? A gente tem uma questão aqui na estrangerismologia, na página 15, segunda linha. Você poderia esclarecer sobre o contínuo da holomaturidade? Então, eu coloquei aqui na estrangerismologia a questão, assim, o inicial lá, a glasnost, né, que é a transparência da consciência. Né? Ela tem que começar por isso. Se ela não for transparente, se ela não for sincera com ela mesma, não tem como ela conquistar princípios cosmoéticos, né? Então, o que é? Essa nossa qualificação, ela tem que começar por alguma coisa. E essa coisa é a transparência, né?
é a questão da sinceridade íntima da consciência com ela mesma, né? Quando ela tem um relacionamento mais íntimo com ela mesma. E aí ela vai conquistar princípios cosmoéticos, a partir da transparência, da coerência que ela tem. E aqui eu coloquei num crescendo, entendeu? Então a pessoa vai entender lá se ela entendeu o início do contínuo da holomaturidade. Porque a nossa condição de princípios ainda mais na sociedade está muito dentro da imaturidade, né? Então, aí o princípio prioritário, ela vai escolher os princípios prioritários que ela vai aqui adquirindo, né? E aí ela vai ter um superávit cognitivo. Ela vai melhorar e aí ela vai ter assim digamos assim, um cérebro melhorado, né? Em função desse trabalho que ela vai fazendo com ela mesma. E aí, o que acontece? Aí ela vai ter a vivência interassistencial, que é o que vai levar a isso. Porque uma coisa é a pessoa começar a melhorar ela mesma, né, que é os autoprincípios. Mas essa melhora é em função do princípio da interassistencialidade. Essa é a qualificação que ela vem fazer aqui, né? Os princípios cosmoéticos têm esse objetivo. Ela se organiza e qualifica como empreendimento de vida, mas é para fazer a interassistência. Ela não vem assim para passear, né? Se qualificar e passear, né? Comer sorvete. Então, é por aí que a pessoa vai ter esse contínuo da holomaturidade. Ela vai chegar à maturidade integral se ela sair das imaturidades a partir desse contínuo aqui, dessa caminhada aqui não crescendo, entendeu? Ficou bom essa interligação que você fez, né? Desse crescendo aí, culminando no contínuo, né, da holomaturidade. Porque ela não vai chegar à holomaturidade sem ter esse trabalho interassistencial e sem melhorar ela mesma, né? Então, primeiro a autoassistência, para depois a interassistência. E o princípio cosmoéticos embasando tudo. Embasando tudo, né? Uhum, claro. Agora, a professora Nilza, também na pensinologia, página 15 mesmo, aqui na penúltima linha. Você poderia discorrer a respeito da autopensionização a favor da priorização da cientificidade multidimensional? Então, a autopensionização a favor da priorização da cientificidade é aquela pensionização pesquisística, né? Aquele pensene da autopesquisa. Se a pessoa não faz a autopesquisa, ela não vai qualificar os autoprincípios dela, né? Não tem como qualificar os princípios pessoais. Por que eu estou falando isso, né? Porque o paradigma do qual eu estou me embasando para falar de altos princípios cosmoéticos é o paradigma consciencial. É o paradigma que estuda a consciência, né? E estudar a consciência, e como ele é um paradigma científico, né? Estudar a consciência envolve a descrenciologia, envolve questionamentos, envolve tirar os princípios ultrapassados, digamos assim, né? Tu tem que procurar o novo, né? A renovação. Então, a autopensionização pesquisística é que vai levar a pessoa a melhorar a sua condição, seu paracérebro, o seu cérebro, o seu dicionário cerebral, né? Então, e de maneira mais científica. Porque senão ela não vai qualificar. Ela vai ficar no misticismo, que é o que a gente veio, nas coisas mais do intrafísico, do materialismo, e aí ela não qualifica. Por quê? Porque ela não vai entender a evolução na vida, né? Ela não entende a vida. Para entender essa autopesquisa, a pessoa vai precisar entender como é que a evolução funciona para a vida da gente. E como é que a evolução funciona na interdimensionalidade. E isso vai precisar de autopesquisa científica, né? Senão ela não vai entender o processo dos altos princípios cosmoéticos. Acho que é isso. Eu penso que está perfeito, porque realmente essa questão da cientificidade multidimensional muda tudo, né? Muda tudo. E se a gente parar para pensar, como você colocou,
Não dá para colocar em prática algum princípio cosmoético sem essa postura autocientífica, né? E o princípio da descrença é que leva a tudo isso, né? Exatamente. A base disso é a descrenciologia. Exatamente. Né? Porque aí ele vai tirar essa questão das crenças, dos dogmas, tudo que a gente tem assim incorporado de muito tempo, né? Parabéns. Aqui na página 16, na parafatologia, na 7ª linha, o autorrefinamento das amizades e paramizades. Você poderia explanar mais e dar exemplos também? Sim, né? O autorrefinamento, à medida que você vai dando importância para a qualificação dos seus princípios, né? A gente vai refinando essas amizades, né, que a gente tem. Por exemplo, quando eu entrei na Conscienciologia, né, eu conheci muita gente que eu acho que era do meu grupo do passado, né, que a gente está aqui. Então, esse refinamento, ele está melhorado do que quando eu vivia na sociedade, né? Porque na sociedade você não tem a visão da multidimensionalidade, você tem a visão da intrafisicalidade. Eu trabalhava com ética, trabalhava tudo, mas eu não tinha a visão da multidimensionalidade, né? A multidimensionalidade eu comecei na questão aqui dos estudos da Conscienciologia, né? E aí as paramizades, e aí a gente identifica também as paramizades, que são os amparadores, né, aquelas consciências técnicas que nos ajudam no nosso trabalho, principalmente no voluntariado, né, que eu tenho assim gosto muito do voluntariado, gosto muito de falar sobre o voluntariado, entendeu? Recém estou fiz há pouco a docência, mas o voluntariado para mim assim foi aonde a gente consegue trabalhar a gente mesmo, né? Coisas que a gente tem muito rançosas e coisas, e ali você vai melhorando, melhorando, melhorando. Então, essas amizades que eu conheço muita gente aqui, depois desses anos todos, né, na Conscienciologia. A gente passa a conhecer muitas pessoas. E é uma admiração de encontrar esse grupo que a gente família, né? Tem essa convivialidade. Porque o que a gente vê? O reagrupamento, quando o objetivo é maior, ele é cosmoético, né? Quando há um reagrupamento a maior. Então, se for a menor, ele é anticosmoético. Sim. Então, as nossas amizades e paramizades é as coisas que a gente vai ter que cultivar e cultiva, né? Aqui eu tenho algumas amigas que vieram só para o meu verbete. E isso a gente observa São as minhas amizades, né? Então, isso é muito importante. Eu fico muito grata com isso, né? Entrando dentro desse fluxo, né? Entrando dentro do fluxo que você acaba de falar, aqui na Comunex, com todas essas pessoas que a gente reencontra, né? Na verdade, fez parte de um passado. Sim, né? É um reencontro, né? É um reencontro. E aqui você coloca também na parafatologia, que eu achei curioso, Sociex e o fluxo do cosmo. Esse é na 9ª linha, na página 16 ainda, na parafatologia. A coexistência pacífica com a Sociex e o fluxo do cosmos. Sim. Essa aí é uma consequência também, da medida que você vai melhorando a sua ansiosismo, porque eu vejo assim que eu antes tinha muita ansiosismo da questão de ansiedade, né, preocupações. E a gente vai entrando numa questão mais pacífica, mais apaziguadora, né? Tu vai entendendo o processo de que a gente vai melhorando, e não vai melhorar rapidamente. Esse que é o melhor, né? Ninguém melhora rapidamente, tem que ir com tempo e com tranquilidade, porque então que tudo é um processo, né, Nilce? Tudo é um processo, né? Tudo é um processo, se a gente vem assim de vidas e vidas, mantendo uma condição mais a menor. Então, quando você vai passar para aquela condição a maior, aquilo ali ela vai demorar um tempo, porque a gente tem muitos condicionamentos, né? A gente tem muitas coisas, muitos apegos e muitas coisas que a gente está melhorando para sair dessa. Então, quando você consegue ter uma certa serenidade, né? Não é serenidade do serenão, tá? Eu sei.
Quando a gente consegue ter um pouquinho de apaziguamento, você consegue, assim, ó, manter essa condição com a sociedade, esse apaziguamento com a sociedade, tu já vai lá, tu também não fica fazendo críticas, né? Já compreende o processo, tu consegue conviver com a sociedade em harmonia. E aí a Sociex é um resultado também que tu vai, mesmo que às vezes a gente não esteja lúcida, se tu está apaziguada no intrafísico, isso repercute no extrafísico, né? E aí, no fluxo do cosmos é onde a gente já vive. Aí tu consegue entrar, digamos assim, numa dinâmica, é muito comum a gente entrar no fluxo do cosmos, né? Porque para te entrar no fluxo do cosmos, tem que estar bem com as energias, né? E o estado vibracional é uma coisa que ajuda bastante isso, né? Então, quer melhorar, entrar no fluxo do cosmos, faça estado vibracional. Aí... Né? Então, aí ela vai conseguir, pelo menos, entrar em algum momento, em algumas coisas, assim, no fluxo do cosmos. E saber também que tudo tem uma razão de ser, né? Sim. Que cada um tem que viver daquilo, da maneira em que ele começa a processar e buscar a sua autopesquisa, né? Isso tudo é dentro da autopesquisa, né? A pessoa não vai conseguir fazer digamos assim, um avanço nos altos princípios cosmoéticos se ela não qualificar através da autopesquisa. A autopesquisa é a base de tudo, né? Uhum. Obrigada, viu? Pega o microfone. Na primeira linha da fatologia, a auto- e heteroobservação criteriosa sobre a influência dos princípios inconscientes. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre esses princípios inconscientes, se tu utilizasse alguma técnica para identificar, porque como eles são inconscientes, já são mais difíceis, né? É verdade, Valquíria. Olha só, os princípios inconscientes são aqueles que estão assim, ó, eles estão ao nosso eles estão perto de nós, mas nós não acessamos eles, né? Então a gente sabe que os princípios são consciente e inconsciente, né? A gente tem os nossos princípios são consciente e inconsciente, né? Se a gente então para o acesso dele, você só vai conseguir ter essa percepção quando a gente consegue, digamos assim, fazer essa autoobservação criteriosa sobre eles. E aí a gente começa a ver que eles começam a aparecer, né? Por exemplo, como é que eu vou te dizer assim? Na característica, é a lucidez. A questão da lucidez da consciência, olha lá na característica lá. Caracterologia, das categorias da lucidez da consciência. Então, ela é consciente à medida que ela que ela está mais lúcida e que ela tem assim os acertos dela dentro da conduta padrão, né? Daquela conduta assertiva, aquela conduta que ela está mais assertiva de acertar mais e errar menos, que a gente chama aptidão evolutiva, né? Quando ela começa assim. Os inconscientes é condição da pessoa ainda não ter se esclarecido ainda e não saber, ela não tem o foco ainda no melhorar. Mas isso ainda está na nossa intraconsciencialidade. Por exemplo, vou dar um exemplo assim. A gente viveu na monarquia, ou viveu no militarismo, ou viveu em alguns lugares assim, bem consistentes na nossa vida, né? Então, esses princípios, eles estão lá, na nossa holomemória, eles estão lá na nossa história, né? Então, e aí eles podem aparecer de vez em quando. Por exemplo, assim, na psicologia, eles chamam de atos falhos, né? Existem os atos falhos. Que, de repente, tu está pensando uma coisa e diz outra, né? Essa aí é uma questão bem... Então, é essa observação que a gente vai ter que ver. O que a gente faz que é inconsciente ainda, né? O que a gente ainda está fazendo? Vamos ver um exemplo que eu faça, que eu fiz de... Deixa eu lembrar.
Também. A questão é esse trabalho na sociedade, que agora hoje eu estou analisando. São aqueles cacoetes que a gente tem, né? Às vezes holobiográficos, quando a gente se depara, já tem. Às vezes a gente nem se dá conta, e os outros estão se dando conta daquelas condições inconscientes que a gente tem, entendeu? Mas eu penso muito, isso. Tem muita questão com os ranços religiosos também que a gente traz. Dos princípios passados, porque o religião. Aquelas costume, aquilo que a gente foi ensinado, né? E aprendeu, né? E também não só desta vida, eu estou pensando... É uma coisa bem inconsciente mesmo, né? É bem inconsciente. Porque também... não tem como a gente ficar consciente disso, porque a não ser que tu tenha retrocognições, você consegue ver isso, né? Mas essa autoobservação, a gente vai ver assim, eu sou muito vítima, estou me fazendo muito de vítima. Aí tem esse lance religioso, né? Ô, Nilce, aquele militar, né, que só manda, autocrata, né? Isso tem a ver mas com isso também, no meu ver, também pode ter também a questão do temperamento, né? Não, mas sempre é o temperamento. Claro, Não, mas sempre é o temperamento. Não, é aquilo que você estava falando. Às vezes eu quero falar uma coisa, mas meu corpo, né, já fala outro. Então, quer dizer, ainda eu preciso reciclar totalmente onde está a raiz desse temperamento, né? Não, mas é o temperamento que deixa a pessoa assim, porque o que é a raiz do temperamento? É o egocentrismo. Sim. O nosso egocentrismo é que faz o nosso temperamento ser mais tempestivo, mais autocrata, mais isto, mais aquilo, né? Então, quando a gente vai melhorando o temperamento, é que a gente vai... Mas aqui ela perguntou na questão do inconsciente, né? Então, é observar o que a gente faz que não quer fazer. Escondidinho. A gente fala e não se dá conta. E não se dá conta, Tem a ver com essa outra questão aqui, né, Nilza? A maxidescendência dos princípios regressivos, filosóficos, teológicos, políticos e científicos. Tem direto com né? Isso. Porque a maxidescendência é você deixar tudo isso de lado. Primeiro tem que reconhecer. Reconhecer e deixar de lado, né? Mas quando a gente entra na conscienciologia, às vezes a gente até nem se dá conta. Vai depois, quando vai fazendo essa autopesquisa, né? Então, assim, essa maxidescendência, ela é importantíssima. Você... vai buscar os seus acertos e deixar aqueles princípios rançosos da religião. Não que você assim desconsidere a ciência, desconsidere a fisiologia. Você não vai entrar nisso. Você continua, né, tem que assistir ou qualquer coisa nesse sentido, porque aí tem os intermissivistas e tem as conréus que a gente tem que assistir, né? E aí a gente vai se preparar para melhor assistir essas consciências, né? Interessante que seria a próxima pergunta, essa da maxidescendência. Porque tem a ver uma com a outra, né? É uma consequência, realmente. Estão ligadas. Tudo bem? Você quer perguntar mais, Valquíria? Eu tenho mais uma aqui. Pode ir em frente. Os limites do cuidador na cuidadologia. A Nilza, eu sei que ela tem uma experiência nisso aí, né? De cuidadora. Aí como é que é esses limites? Como é que tu lidou com isso? Né, na minha família, eu sempre fui a cuidadora da família, né? Quando o meu irmão dessomou, estava junto. Quando o meu pai dessomou, estava junto. E agora, quando a minha mãe dessomou, estava junto também. Mas eu tive uma experiência a mais séria, que é por isso que eu coloquei aqui, que foi essa experiência, acho que tu está falando, que tu está sabendo, que foi a de 2009, por aí, que a minha mãe esteve muito doente, e aí eles disseram, os médicos diziam que ela estava com câncer, né? E eu estava cuidando, eu levei ela para casa e fui cuidar dela, né? Mas nesse meio tempo, meu filho também adoeceu. Aí eu tinha 2 pessoas para cuidar. Um estava num quarto, e eu fiquei no quarto do meu filho com ele, a mãe ficou no meu quarto, e aí eu ia para lá, ia para cá, e eu fiquei cuidando. Foi um tempo bem prolongado aí. Então, qual é a experiência que eu tive disso, né? Eu até tinha ficado aqui, indo e vindo, 3 anos aqui em Foz do Iguaçu, antes dessa condição. E aí isso acho que deu muita força. Acho que foi um preparo para mim ter essa condição depois, sabe? E aí, assim, eu acho que saí um pouco bem, porque eu estava lúcida para o que estava acontecendo.
E aí você vê que nessa experiência, entre o acertos do grupo karma, né, essas relações, essas inter-relações do grupo kármica, é aí que a gente vai melhorar mesmo, né, porque tu tem que trabalhar e fazer, porque tu já sabe, tu tem conhecimento daquilo, que é tua responsabilidade, caiu na tua mão, né? Então foi bem interessante, porque aí tu vai ver como que tu está boa das energias para aguentar tudo isso, e se tu não está boa, tu tem que procurar ficar boa para te poder superar isso tudo, né? E ver assim os teus limites, até onde tu consegue ir, até onde tu pode parar. Porque uma das coisas que eu vejo, né, na questão do cuidador, é a questão do cansaço. Que a gente fica cansada, porque tu não tem como não cansar, né? Então, assim, nessa função. Então, ter essa visão do cansaço para não entrar na questão emocional. Porque se a pessoa entra na questão emocional, por causa do cansaço, aí degringola toda essa assistência que está fazendo, né? Então, esse é o limite do cuidador. Eu entendo que dentro da cuidadologia, o limite do cuidador fica nessa coisa de observar como que ele... Porque é um princípio da saúde, ele manter... Um princípio de saúde holossomática, ele manter a saúde dele também, nessa questão assistencial, né? Então, não dá para te colocar inteira e não olhar mais para ti, porque tu está cuidando do outro. Não, tem que cuidar. Hã? Adoece, porque a gente adoece se tu termina entrando assim de cabeça, né? Essa é uma coisa bem, bem séria. Eu coloquei até aqui exatamente porque eu passei por isso. E foi assim quase 2 anos, né? Eu acho que tu lembra disso, né? Então, foi bem sério. Entra assimilação não, Nilce? Hã? Nesse caso de adoecer, o cuidador, ele não é assimilação? É isso que eu estou dizendo, para não entrar no cansaço e assimilar. Então, tu tem que manter as tuas energias rígidas, né? Para assistência que tu está fazendo. E se tu vê que está entrando numa assimilação, num cansaço, né? Burnout, né? Você buscar recurso. E aqui a gente tem, né? Consciencioterapia, tem isso, tem aquilo. Então, não tem como a pessoa não ser ajudada. Ela pode ser ajudada se ela entrar numa condição assim mais séria. Tudo bem? Vamos lá? Na fatologia, Nilza. Qual? Na fatologia, página 16, 7ª linha, de baixo para cima. Ele pede que você exemplifique a mental somática sobreparando a psicossomática. Encontrou aí? Patologia, Ah, tá. de baixo para cima, Ah, 16ª. Ah, eu até acho que falei um pouquinho disso antes, né? Então, a mental somática sobreparando a psicossomática, ela tem a ver com normalmente, a condição que eu estava falando antes, né, do nervosismo, da preocupação da pessoa, né, que distorcem a compreensão, por falta de um discernimento mais assim, um discernimento mais lógico, né? Se a pessoa entra numa questão de estar nervosa por algum problema, ela perde a noção daquilo por falta dessa compreensão mais lógica do discernimento. E aí o que ela precisa fazer, né, para a pessoa ter essa condição de sair disso? Ela vai ter que sobrepairar a questão psicossomática, né? Ver aquela dificuldade, da onde que sai aquela dificuldade, quais as influências que está acontecendo dentro daquela condição da mental, da psicossomática. Então, ela vai sobrepairar. O que é sobrepairar? Sobrepairar é a pessoa vai observar, não vai julgar, ela vai observar, ela vai ficar ali, não julga, não pensa, só observa, né? E vai ver da onde sai da onde está saindo aquela influência, né? E aí ela sobrepairando, ela vai ver o que está envolvido, o que não está envolvido, qual é a dificuldade que ela tem, né, dessa incompreensão que está acontecendo ali. E aí ela vai buscar essa melhora através dessa técnica.
E aí ela vai fazendo a reciclagem dela, no caso de olhar os pensenes, as intenções, porque as intenções da pessoa e o pensene é a qualidade que vai direcionar para os altos princípios. Né? Qualidade do pensene é a qualidade, é o que vai dar. Ou está maior ou está menor, né, nessa questão, para ela poder sair dessa condição mais emocional, mais psicossomática, das preocupações. Né? É mais ou menos isso. Agora, você sabe que tem uma pergunta de uma xará sua, da Alemanha, mas você já respondeu, não sei se você quer fazer algum outro comentário, é sobre aquela questão, se não me engano foi a Valquíria que perguntou, de auto e heteroobservação criteriosa, né? Você já comentou bastante sobre a influência dos princípios inconscientes. Está observando, ela vai ter que fazer a autopesquisa, né? Para ver isso aí. Agora, professora Nilza, na fatologia, página 16, 13ª linha, de cima para baixo. Você poderia fazer um cotejo do item decisão cosmoética com o título do verbete, exemplificando com vivências? Decisão cosmoética? Com o título do verbete. Tá, mas o que ela quer que faça? Ela quer que você exemplifique com alguma vivência essa questão da decisão cosmoética. Bom, a decisão cosmoética é um princípio interior da pessoa, é uma decisão interior da pessoa, né? É a decisão cosmoética. E ninguém vai decidir por você, ninguém vai fazer por você aquilo que você tem que fazer. Então, a decisão é interna, é uma questão de princípio pessoal. Na hora que você decide, por exemplo, na hora que eu decidi fazer a docência, né? Quem decidiu fazer a docência fui eu sou responsável por essa escolha. Ninguém decidiu por mim. Né? Essa decisão foi minha, eu que fiz. Não foi fulano que disse, olha, Nilza, vai fazer a docência, faça a docência. Não, eu decidi por mim que quando eu queria fazer a docência, eu fui fazer a docência. Então, essa é uma decisão interna, porque se a pessoa não tem uma decisão... normalmente, a decisão é um princípio de vida anterior. Se a pessoa não tem decisão, ela vai ser decidida. Se ela tem decidofobia, ela vai ser decidida pela circunstância. E ela vai ser enrolada pela própria vida. Então, ela tem que ter as decisões próprias dela, porque senão ela ela perde a própria autonomia dela, né? Questão de autoposicionamento mesmo. E posicionamento, é uma decisão interna. Ninguém pode decidir pela gente, né? Então, é como eu disse, a docência eu escolhi, custei, né? Não me arrependo de ter escolhido muito tarde, mas foi quando eu quis fazer. É mais ou menos assim. E claro que, você considerando esse alto princípio cosmoético, ele exige, né, essa questão prática da decisão cosmoética. Né? Não pode ser a decisão dos outros. Né? Fulano disse que eu tinha que fazer. Fulano disse que não, já passou. Eu até já fui mais ou menos assim na sociedade. Né? Hoje já não tenho mais, a gente tem que aprender. Por exemplo, eu digo assim, eu quero me preparar agora, que é o objetivo do verbete, eu fixar, um dos objetivos é eu fixar isso aqui nesta vida, para me levar para as próximas vidas, né? Então, eu pensei assim, eu quero ser docente agora, porque na próxima vida eu quero ser um parapedagogo no extrafísico. Então, eu quero levar essas parasinapses para lá, né? Então, é uma decisão minha. Já estou arrumando um emprego para o futuro, né? Calculismo cosmoético, né, Nilza? Já estou preparando o meu emprego para o futuro. Muito bem. Agora, aqui na teoriologia, na 2ª linha, página 17. Você poderia aprofundar o item, a teoria da era da geração sanduíche? Pois é. Essa aí é uma teoria bem interessante, é uma teoria da psicologia, né? Eu me vi nessa condição que a Valquíria falou ali, que ela me fez a pergunta, da cuidadologia. Então, essa teoria da geração sanduíche é assim, hoje os idosos duram muito mais do que duravam antigamente, né? E os jovens, eles custam mais a sair de dentro de casa. Então, nós somos dessa geração, Marilene, da geração sanduíche, que é aquela que vai acolher os seus
seu pessoal antecedente, e depois os filhos. Então, ela fica nessa aí, entendeu? Essa geração, essa é uma teoria da psicologia, que elas trazem essa informação. E eu me enquadrei nela, na teoria da geração sanduíche. É bem interessante, né? Porque hoje é mesmo, hoje tu cuida. Então, quando eu cuidei da minha mãe e cuidei do meu filho ao mesmo tempo, eu estava nessa pressão da geração sanduíche. Tá, mas faz uma relação mais detalhada para nossa teletertuliana da sua condição nessa geração sanduíche, ou da teoria da geração sanduíche em geral, com o verbete. Com o verbete? Tema do princípio. Dos princípios? Sim, do autoprincípio. Não, mas é para você manter os seus princípios, né? Então, o que é a geração sanduíche? A geração sanduíche é uma teoria da psicologia, e dentro dos princípios, você tem responsabilidade com a sua família, tanto a anterior como a posterior. É uma questão de grupo karma mesmo, que você tenha que cuidar deles, né? Então, eu me enquadrei na geração por causa dessa responsabilidade que a gente tem, né? E não é só porque, agora estou na conscienciologia. Eu sempre cuidei do meu pessoal. Eu sempre tive essa condição. Eu coloquei aí esse aí por causa da questão da vivência que eu tive, né? Mas é a questão da responsabilidade com o grupo karma, entendeu? Os princípios pessoais. Princípios cosmoéticos têm a ver com a responsabilidade da interassistência. E a interassistência não foge do grupo karma, né? Mais ou menos isso. É aquela história, né? Se você não assiste quem está do lado, como que você vai ampliar a sua rede, né, de assistidos? Fica mais difícil, né, Nilza? Fica incoerente, não dá, né? Aí seria a incoerência, né? Que normalmente a gente já entrou isso em muitas vidas pelas incoerências, né? A falta de verbaciologia, né? Que aí a gente... E agora, o essencial agora é trabalhar a verbaciologia, né? Firme naquilo. Agora, na parafatologia, página 16, primeira e segunda linhas. Você poderia fazer um cotejo entre o estado vibracional, olha só, e a mobilização básica de energia? Interessante essa pergunta. Como assim que ela está querendo fazer o cotejo? Não, ele pede que você coteje a questão do estado vibracional. Achou aí? Sim. Primeira linha. E a mobilização básica? Na condição de arrimo bioenergético. Eu vejo que assim, o estado vibracional é a base do nosso desenvolvimento, para você melhorar as energias e chegar às outras dimensões, né? Não tem como você melhorar energeticamente para fazer projeção lúcida, para trabalhar, se você não for trabalhar as energias. E aqui a gente tem muitas dinâmicas que ajudam nisso, né? Então, essa questão da mobilização básica, eu acho básica mesmo. Eu acho que isso aí é uma coisa poderosa, a mobilização básica das energias, né? Que você vai fazer a movimentação, a exteriorização. E isso ajuda muito. Isso ajuda muito a expansão das energias, né? Para o nosso teletertuliano, né, Nilza, acho que convém a gente dar uma explicação mais detalhada do que são as mobilizações, do que é a mobilização básica, pois né? Eu acho que é isso que ele está querendo saber, né? Que é a questão de você fazer algumas manobras básicas, né? As básicas para o desenvolvimento. Concentrar, por exemplo, e percorrer todo o holossoma com as energias. Depois você tem aquela questão de atingir o estado vibracional com essa mobilização de cima para baixo, de baixo para cima. Né? Acelerando. É uma técnica bem básica. Bem básica, mas essencial, né? Básica no sentido de fundamental, né? Não descartável. Não tão básica assim, né? Ela é básica, mas não é tão básica Exatamente. assim, né? E a questão da exteriorização, né, Nilza? E da absorção. Então, são manobras fundamentais para a gente trabalhar, para criar mais desenvoltura, né? Soltura do energossoma. E, claro, a questão do estado vibracional que você já comentou, que é como colocado pelo propositor da técnica, né, que é o professor Valdo Vieira, a questão da chave aí, energética, né? É a chave mesmo, né? Então, é isso que você falou tudo aí, essa mobilização básica.
ela não é tão básica, mas é necessária para todo momento que a pessoa sente. Antes de sair, ainda eu fiz isso, viu? Antes de sair. Eu estava assim, muito tensa, né? Então, aí foi lá fazer uma mobilização básica para relaxar um pouquinho para vir. Fica até difícil de considerar isso que você está colocando, né? Porque tá muito tá bem, tudo né? dominado. Agora, Nilza, como já teve 2 perguntas sobre essa questão de estado vibracional... 2? Anteriormente alguém perguntou sobre estado vibracional, sobre alguma coisa de energia, não foi? Então, só lembrando, né, que essa questão do estado vibracional, o que acontece quando você entra em estado vibracional? Como o próprio nome diz, você entra num novo padrão de vibração das energias conscienciais. Então, é como se você saísse dessa vibração mais densa do soma e entrasse. É como não? E você entra numa vibração mais potente de uma outra dimensão energética e consciencial. E é justamente esse padrão de uma vibração mais forte e menos densa que leva você a entrar mais dentro do fluxo do cosmos, como a professora Nilza colocou anteriormente, que leva a gente a sair do corpo, a entrar em outras dimensões mais sutis em relação à dimensão intrafísica, né? Então, a dimensão do corpo do psicossoma, que é esse corpo dos ditos espíritas, ou a dimensão, por exemplo, mental somática, que é mais sutil ainda, que exige uma vibração mais intensa e de maior densidade, né? De maior fortaleza da vibração. Ou seja, se a gente consegue dominar e cada vez praticar com mais intensidade, e o ideal é a gente se manter continuamente no estado vibracional. Porque a questão é o contínuo, né, do estado vibracional, para a gente chegar num contínuo e aquilo ficar automático. Permanente ali no nosso dia a dia. Né? Mas vamos lá. Agora, em parafatologia, na página 16, o que você pode falar sobre a ampliação da holomemória? Aonde que é? Parafatologia, 7ª linha. Ampliação da holomemória. Pede para você comentar. A ampliação da holomemória é quando você começa, né, a trabalhar essa condição dos autoprincípios, você começa a fazer autopesquisa, e você vai se entrosando, você vai se experimentando, né, e você vai qualificando um pouco mais a sua questão cerebral e paracerebral, né? E então, o que acontece? A memória também você vai trazendo através da recuperação de cons, né? Então, o que está na nossa memória? A gente já teve vidas anteriores, que são nossos princípios inatos, né? E os magnos que a gente teve de curso intermissivo. Isso está tudo na nossa holomemória, né? E como ele está na nossa holomemória, a gente tem a possibilidade de trabalhar e começar a buscar aquilo que a gente já tem na holomemória. Mas isso exige realmente um trabalho de autopesquisa assim, bem aprofundado, não é? Ou então, se a pessoa tem, por exemplo, assim, retrocognições, já ajuda ela a recuperar um pouco a holomemória, né? Trabalhar isso. Aí vem essa questão energética que você falou, acabou de orientar aí, né? Então, projeção lúcida também ajuda. Retrocognições, ela vai ampliando aquilo que ela tem na memória, na holomemória, né? Através dessa, mas aí precisa de técnicas, né? Vai precisar ampliar a ortopensenidade, né? Para entrar nesses níveis mais avançadinhos. Agora, na parafatologia também, Nilza, no final da 5ª linha, você já comentou um pouco sobre aquela questão da coexistência pacífica com a Socin, Sociex e fluxo. Esse eu falei para ela, para a Ieda ali, né? Quer acrescentar mais alguma coisa? Eu posso acrescentar, né? Que é a questão do equilíbrio, né? Da pacificação da pessoa, né? Dentro desse... Que a gente vem, assim, às vezes, de uma turbulência, a gente está numa questão de preocupação, de nervosismo,
Então, a pessoa vai ter que terminar com tudo isso, cortar tudo isso, né? Deixar o psicossoma de lado e pensar mais num nível mais equilibrado. E aí ela vai entrar em equilíbrio com a sociedade aí para ajudar, né? E ajudar, e aí ela vai interagir mais com essa questão da SOCIEX e o fluxo do cosmos, né? Então, o fluxo, ela só vai entrar no fluxo se ela estiver mais equilibrada, mais harmonizada, né? Agora, Nilza, na tecnologia, página 17, início da terceira linha. Ele pergunta como funciona a técnica da compensação intraconsciencial. Ah, tá. A compensação intraconsciencial. Isso. Ela é uma condição assim, ó. Eu que já estou mais idosa, né? Então, a gente tem alguns atributos e outros não, né? Então, a gente vai melhorando essa condição, por exemplo, falta, por exemplo, assim, a questão mais da projetabilidade lúcida, né? Aí você vai equilibrando com o trabalho das energias, né? Da descoincidência, uma melhora aqui para equilibrar aquele outro. O discernimento, né? Equilibra com outro atributo que você não tem, né? A memória, né? Então, você vai equilibrando aquilo que você já não tem, ou que vai adquirir. Então, essa é uma compensação. Isso existe nos balanços, né? Por isso que eu e só lembrando, né, que tem um verbete sobre isso. Tem. Se o verbetógrafo se interessar, o teletertuliano se interessar, e a gente recomenda que ele leia, tem um verbete de compensação intraconsciencial. Eu não vi, não. O professor Valdo propõe essa técnica, que isso? Tem no 700 experimentos. Que ele fez o verbete. Agora, o verbete eu não sabia. Porque justamente essa técnica de você compensar, é uma técnica conscienciométrica, né, de você compensar um trafar com um trafor. É exatamente o que você colocou. Dos atributos, né, qualitativos e os não, né? Então você vai compensando. É muito bacana, é muito inteligente essa técnica. Ela é uma técnica dos 700 experimentos. É a base da evolução, não é verdade? É verdade. Então... Porque sem isso, como é que a gente iria para frente, né? Iria ficar emburacado ali no trafar. Até porque a gente vem, né, para trabalhar a questão dos trafares e dos trafares, né, vai potencializar os trafores para trabalhar os trafares, né? Então é uma compensação mesmo. Agora, na antagonismologia, na página 18, quinta linha, você poderia falar acerca do antagonismo, verbação, incongruência? A verbação, né, é a base do verbete, né, para a gente começar a trabalhar isso, né, dos princípios cosmoéticos. Então, sem a verbação, não tem como a pessoa... E o contraponto da verbação é as incongruências, as incoerências que a gente já fez, né? Então, para ser verbaciológico hoje, você tem que superar as incoerências que a gente tem. Senão a gente não vai conseguir ter princípios cosmoéticos, né? Então, essas incoerências todas é que nos levaram para o vácuo. O nosso vácuo é das incoerências que a gente conquistou ao longo de muitas vidas e as vidas anteriores. E agora a gente, através da qualificação dos altos princípios, onde entra a verbação, é que a gente vai melhorar, né? Vai qualificar. Agora, Nilza, eu queria que você comentasse sobre esses investimentos aqui. Esses 26 exemplos, você agrupou, né, em 4 grupos. Queria que você comentasse principalmente aí esse grupo A. Mas, enfim, fica à vontade aí para comentar em geral. Eles estão listados aqui na página 19. Tá bom. Eu coloquei, eu acho que como princípio, aqui na principiologia, eu coloquei o princípio do aprendizado pessoal, né? E aqui eu levantei os investimentos como assim para a questão da autovigilância para a pessoa se manter. Então, esses investimentos todos aqui eu fiz. Esta aqui é uma relação de tudo que eu fiz até hoje, assim, e principalmente teve algumas coisas naquele período que eu ia e vinha
que eu fiquei 3 anos. Então, eu ficava dentro do CEEC, e aí eu ficava fazendo curso, ficava fazendo dinâmica, ficava fazendo toda uma série de coisas. Esse período que você ficava aqui era de quanto tempo, mais ou menos? 1 mês. 1 mês. Eu ficava 1 mês lá e 1 mês aqui. E quando você vinha para cá, você ficava imersa? Sim, ficava imersa. Foi muito bom. Foi muito bom. E aí eu pude fazer assim o curso formação de autores. Eu fazia os laboratórios. Eu não podia fazer esses cursos mais compridos, mas aqueles que dava dentro de 1 mês. E voluntariava na holoteca também. Então, holociclo, né? A imersão da escrita aqui com a Uniscom, que eu acho assim muito interessante. Lembrei. Você lembra que eu participava? Lembrei. Era assim um campo maravilhoso ali para a gente começar a limpar a cabeça, né? Então, muito bom. O holociclo também. A consciencioterapia, conscienciografoterapia, também eu fiz na OIC. Tinha um movimento de escrita também lá, de atividade dele. Então, o Colégio Invisível da Cosmoética, eu coloquei lá no início, né? Que foi o start, né? Que foi o que me puxou realmente para vir aqui para o CEEC. Assim, porque antes eu ficava lá, né? Tá? Eu voluntariava. Mas eu não vinha para cá, assim. Aí comecei a vir de 6 em 6 meses, e aí eu comecei a erradicar, né? Comecei a erradicar. Aí eu aluguei um apartamento depois aqui. Embora eu fosse para lá, eu deixava o apartamento e o carro aqui. Então, para mim, não dispersar. Eu já lembra, né? Então, eu fiquei desde 2008 alugando o apartamento. Agora que eu mudei para cá. Mas eu tinha um apartamento e o carro eu deixava aqui. Eu já nem levei mais para lá. Então, assim, porque senão dispersa. Eu sabia que dispersava. É uma técnica interessante essa da pessoa que não pode mudar. Você não tem como. Então, senão tu dispersa. 100%. Tu chega lá e aí tu perde. Então, eu ficava assim, praticamente, com a mala na mão. Então, assim, tinha que estar 1 mês lá e 1 mês aqui. A organização tu tem que ter, tanto financeira como da pessoa, como tu tem que ter uma organização para te fazer esse tipo de coisa. Então, foi interessante, foi puxado, porque levava, assim, 13 horas de ônibus para vir e 13 horas de ônibus para voltar, né? Não tinha o avião ainda, era muito caro na época. E eu consegui fazer essa imersão nesses 3 anos, depois comecei a cansar. E aí, em 2008, que eu aluguei o apartamento, eu morava com a Neida antes, a gente alugava um apartamento no centro, né? E aí, em 2008, eu aluguei um apartamento só para mim. Mas, assim, as tertúlias, né? Foi no começo das tertúlias que estava também lá. Esse foi entre 2005 e 2008, as tertúlias começaram em 2004, né? Não lembro de 2003. Então, assim, foi muito proveitosa. E aí eu pude tirar, assim, bastante qualidade dessas autopesquisas aqui dentro do CEEC. Que eu considero o CEEC, assim, a condição de imersão, né, mesmo. Tu tem tudo que tu queira para ajudar, para melhorar aí, né? Uma fartura que a gente nunca teve, né? Então, assim, perder isso, está perdendo muita coisa, né? Então, a gente está aqui, essa oportunidade de estar aqui, de poder aproveitar isso, não tem. É que eu acho interessante essa sua experiência do trânsito, né? Porque pode dar alguma ideia aí para quem não possa vir morar definitivamente agora, mas a pessoa pode montar um esquema. Pode montar, sim. Mais organizado e vir periodicamente. Isso dá uma diferença muito grande. Eu também passei por isso. Eu fiquei praticamente 1 ano assim. Eu vinha de 2 em 2 meses, no caso. Mas isso, só completando aqui, isso resultou no teu investimento interassistencial, né, que é a erradicação vitalícia na Cognópolis. Hoje você tem uma casa na Cognópolis. Não, porque eu não pensava em vir definitivo. Essa era a questão. Eu pensava que eu ia ir e vir sempre, sabe? E depois ia parar. Essa era a ideia, né? E não foi assim. Foi o contrário. Aí eu me erradiquei, porque aí eu não queria mais voltar, né? Eu queria ficar por aqui mesmo, né? E é bem interessante, essa erradicação, ela surgiu dessa condição de ir e vir, né? Assim como a gente vai, nasce, renasce, agora estava essa dúvida. Ir e vir de lá para cá, daqui para lá, né? Então, é bem interessante, porque eu não pensava nessa fixação aqui.
E aí esse investimento somático, a gente dá uma continuidade, porque enquanto a gente está nessa questão da idade, de tudo, né, para se manter, se a gente quer viver mais alguns anos para poder evoluir um pouquinho, tirar alguma condição aí, tem que manter a condição holossomática com toda essa, com qualidade de vida, né? E o investimento interassistencial é a base de tudo, daquilo que a gente busca dentro para poder melhorar mesmo, porque só vai melhorar se fazer assistência ao outro, né? Então, essa doação de livros, eu tenho esse hábito de doar livros. Então, eu gosto de fazer isso. Porque lá na minha cidade, lá no interior, que quando a mãe morava, eu sempre ia para lá. E as pessoas não conhecem a Conscienciologia. E aí eu levava livro, tinha pessoas que me contavam assim de experiência fora do corpo, de coisa, e não sabiam por quê. E aí eu levava uma quantidade de livros para distribuir para o povo lá, né? Então, é bem interessante. A docência, né, que eu escolhi agora há pouco, a GESCOM, eu escrevi um artigo, né? Sobre esse tema que eu estou falando aqui, eu já escrevi um artigo. Então, foi lá em 2004, quando a gente estava estudando no Colégio Invisível da Cosmoética, e eu resolvi fazer o balanço consciencial, uma técnica de reciclagem cosmoética, que eu coloquei aqui como GESCOM. Ela também está na bibliografia. Então, eu apresentei esse balanço numa jornada administrativa, na jornada conscienciológica em 2004, lá em Porto Alegre. E aí, nesse balanço, que é o balanço da patrimonial mesmo, da condição eu coloquei todas as minhas pesquisas dentro do balanço. Eu não sei se eu poderia mostrar aqui. O que você quer mostrar? O balanço que está dentro de um balanço patrimonial. Que eu fiz o balanço... Tenta... Vamos ver se ele consegue... Ela está aqui, ó. Então, eu fiz um artigo, e dentro do artigo E qual é o artigo, Nilza? O artigo foi Balanço Consciencial, uma técnica de reciclagem cosmoética. Está aqui na sua bibliografia? Está na bibliografia. Assim, como eu sempre trabalhei com balanço, eu resolvi fazer isso. E aí foi bem interessante, porque eu tive muitos feedbacks daqui, ó. É o item 7 da bibliografia. Nossa, mostra ali. Não sei se vai dar, Nilza, Não mas vai? tudo bem, tá? Eu acho que não dá para ver exatamente. Coloca assim, em pé, Marilene. São 2 colunas, né? Não, mas acho que talvez fique difícil. Tá dando agora. Pronto. São 2 colunas e você... É um balanço mesmo. Como se fosse um balanço. E aí eu fiz aquela... o que é a qualificação aqui, o que é a desqualificação aqui, né? Do balanço. E apresentei nessa jornada aí da administração, em Porto Alegre, em 2004. 2004, isso. Então, foi bem interessante, porque foi a minha primeira GESCOM. Né? Mas também ficou por ali. Inesquecível, né? A primeira GESCOM, né? Não, porque eu nunca pensei. Para mim foi assim uma. Claro, mas acho que para todos, né? Porque eu sou contadora. Escrever eu não sabia, não sei escrever, estou aprendendo a lidar com isso, não é o meu métier, né? Então, essa questão assim, agora, esse verbete aqui está me trazendo assim uma gratificação muito grande, apesar de vir empurrada, né, Maria? Por isso que a gratidão é maior, né? Mas está sendo muito gratificante. E esta aqui, aí continuando aqui, depois eu fiz a docência, as itinerâncias tarísticas. Eu coloquei itinerâncias tarísticas aqui porque eu fui para o Rio, fiz itinerância no Rio, lá, fiquei trabalhando, às vezes um dia faltou coordenação lá, me chamaram, eu fui novamente lá fazer o trabalho lá de itinerância voluntária. E aqui eu fazia itinerância, né? Então eu coloquei itinerâncias tarísticas. E no meu trabalho profissional eu fazia muito isso. Então acho que é por isso que eu já tinha essa predisposição de fazer isso. Porque no meu trabalho profissional eu conheci todo o Rio Grande do Sul através do trabalho de itinerância. Entendeu? Porque eu tinha que fazer auditoria de determinados órgãos e aí eu ia. Então isso aí eu acho que já está implantado, né? Na própria consciência, e aí eu levantava voo e saía. E aí depois os amigos do programa dos amigos, que participam da radicação,
a técnica do Ressex, né? Que começou lá conosco, lá em Porto Alegre, a Valquíria está ali, a minha companheira de técnica do Ressex. Depois a gente começou a técnica da TENEPS, ela está ali também, né? Tudo começar, eles eram os coordenadores, hoje são os coordenadores da IC. Então, eles também trazem, então a gente já vinha numa conquista, assim, e voluntariado, né? Numa conquista, assim, de melhorar essa condição aí de qualificação dos altos princípios. Agora, você quer perguntar, Fernanda? Você queria falar mais alguma coisa? Desculpa. Não. Acho que foi ótimo, deu um bom panorama, assim, da sua vivência, né? E eu queria saber também se é o caso da tua vivência, ali na página 17, em laboratoriologia. Na terceira linha, você colocou o laboratório conscienciológico do cosmograma. Então, eu queria saber se era a tua vivência e como que isso esse é um ajudou. laboratório que o cosmograma a gente começou lá em Porto Alegre. Não tinha ainda esse laboratório aqui, né, Valquíria, lembra? A gente começou o cosmograma lá. De cosmograma, O primeiro que eu tive conhecimento foi no Rio, quando o professor Valdo, lá com o Luiz, apresentou como é que a gente fazia o laboratório lá no Rio de Janeiro. Teve um curso, né? Teve um curso do congressamento, exatamente. Foi aí a apresentação do cosmograma. E a partir daí a gente começou nas ICs a fazer. E em Porto Alegre a gente começou também aqui. Começou a fazer. Mas ele é muito interessante, né? Porque aí tu consegue trazer a tua vivência para dentro da sociedade, daquilo que acontece na sociedade, através de jornais, de revista, né? E vai trabalhando isso dentro do que está acontecendo com você, né? E no caso daí tem parâmetros de reflexão na questão dos princípios, né? Sim. Você vê os princípios aí você vai separando, né? Exatamente então, isso. Assim, são exemplificador, né? Para te nortear, né? Isso, norteia a pessoa, né? Porque os princípios é os que realmente vão nortear. E aí a pessoa pode fazer essa classificação para entender o processo dela dentro disso aí, né? E ali na bibliografia achei interessante o terceiro livro, não sei se você tem ele, ou você pode comentar, que é A Qualidade Começa em Mim. Ah, sim. Eu até trouxe ele aí. Onde é que ele está? Ele está aqui, né? Ele é bem interessante nessa questão da qualidade. Ele trabalha mais a cabeça, na questão do funcionamento, de como a gente funciona, como é que a gente é na realidade, né? Então, ele traz essa coisa assim de tu estudar mais profundamente em todas as tuas áreas, mas aí trabalha a questão mental, né? Não é uma questão que parece assim, não é autoajuda, não é, mas é a questão do direcionamento. Tem uma parte mais específica aqui. Que ele fala que é neurolinguística ali no título, né? Tem uma parte que eu acho que coloquei no verbete, só que eu não está. Qual foi o link mais direto que você fez, Nilza? Está aqui. Do tema com esse livro. Com esse livro foi as mudanças de paradigma. Então, na página 57. Então, ele fala na intuição, na coragem, como você rompe essas correntes dessas crenças, entendeu? Como é que você faz para sair disso, sair para territórios novos? Ele diz assim, sair para territórios novos. Oportunidades emergentes. Então, tem uma parte que, historicamente, a gente vai rompendo os paradigmas através dessa condição. Então, o que é os autoprincípios? É um paradigma pessoal, né? Os autoprincípios cosmoética está dentro de um paradigma pessoal. Cada um vai ter o seu. Lógico, tem a principiologia conscienciológica que a gente vai, né, se enquadrar dentro, mas aí o paradigma é pessoal. Então, ele fala desse paradigma aqui, é bem interessante mesmo, porque ele fala na coragem da gente sair daquela condição para mudar o paradigma. Na Holoteca, será? Tem na Holoteca, será ele? Eu não sei se tem, mas eu posso te emprestar. Tá? Posso te emprestar.
Pode até passar para ela. Aí onde está o papel, eu sei coisinha aí. Nilza, na página 19, a plataforma. Queria que você discorresse um pouquinho mais sobre a plataforma, principalmente o que faz convergir a maturidade integral. A plataforma, se você puder... Ali depois da futurologia. Tá. A plataforma dos princípios pessoais. Né? Isso. Então, a plataforma dos princípios pessoais é exatamente a questão o que é plataforma? A plataforma é a condição da nossa vivência holobiográfica, a nossa história, né? Então, essa é a plataforma. Agora, dos princípios pessoais, na questão do que a gente quer dizer aqui, ela, né? É que você vai melhorando isso a partir do predomínio das tuas experiências pessoais, que é com o princípio da descrença. O princípio da descrença é aquilo que você não vai acreditar naquilo que eu estou falando, você vai experimentar. Né? Então, você só vai conseguir manter essa sua plataforma na hora que você adota o princípio da descrença. Porque aí você tira as crenças que você já tem das vidas anteriores. Né? Então, o princípio da descrença vai te levar a sair dessa condição mais consensual da Socin para te passar para os princípios cosmoéticos. E daí isso que vai fazer com que você chegue à maturidade integral, é isso? Sim. Os princípios cosmoéticos te levam à maturidade. Ele é dentro da holomaturologia, até aqui. Ó. Autoprincípio cosmoético, ele está dentro da holomaturologia. Como é que chama isso aqui? Entendeu? Agora então, sim, se a pessoa segue porque a nossa maturidade, nós saímos da imaturidade para ir para a maturidade. Né? Então, a gente está em níveis diferentes. Se a gente olha lá a escala evolutiva, né? Está lá, eu sou uma pré-serenona, 25%. Né? Aí, olha lá o serenão, 100%. Qual é a minha diferença de vácuo entre o serenão? 75%. Essas são as minhas incoerências, são aquilo as minhas imaturidades, né, que deixou esse vácuo. Então, é por aí que a gente vai olhando, né, como que a gente chegou, ainda tem caminhada para chegar à holomaturidade. Né? Então, à medida que tu vai tirando, através do princípio da descrença, você vai largando os dogmas, crenças e toda aquela coisa, e segue, aí a gente vai chegar lá. Mas vai precisar de uma boa caminhada nesse meio tempo, né? Tá, todo mundo quer ser um ACL, né? Mas aí nem conta o espaço, né? Mais breve. Para ser um serenão já é difícil, imagina ser CL. Ô, Nilce, na página 18, paradoxologia, o paradoxo de quanto maior a interdependência evolutiva conquistada, maior a autossubmissão voluntária ao fluxo cósmico. Explana mais um pouco aí. Esse paradoxo ele é bem interessante aqui. Muito interessante. Porque a interdependência é o que vai nos levar também na saída da dependência, da dependência, da interdependência, para ir para a interdependência. Essa é a parte evolutiva dos autoprincípios, porque aí você vai interagir. Né? É aquele o nós, né? Deixa de ser o eu, o você, e passa a ser o nós. Então, essa conquista aqui, né, de submissão, é aquela condição de não é submissão por alguém te mandar, é tu aceita as escolhas que vêm para você fazer numa hierarquia evolutiva. Porque existe uma hierarquia, né? Aquela hierarquia... eu sou pré-serenona, né? 25%. Aí tem umas decisões lá de serenões e tudo. Eu não vou, nem sei, nem é como ser contra essa condição, né? Então, tu apenas vai concordar dentro da dinâmica evolutiva que existe, aqueles padrões de evolução, que tu vê que é o melhor para você. Mas tu não é obrigada a fazer, tu faz porque tu escolhe. Né? Eu vim para cá porque eu escolhi vir para cá. Ninguém me obrigou a vir, né? Então, é mais ou menos você entrou no fluxo, né?
Hã? Mas você entrou no fluxo, né? Senão Eu você não entrei estaria no aqui, né? fluxo, porque eu sei que aquilo é melhor para uma qualidade de vida, para as coisas que estão acontecendo, e por isso eu escolhi. Pode ter pessoas que não querem, né? Então, isso é uma escolha da pessoa. Porque é universal, porque tem que pensar assim, ó, princípios cosmoéticos são universais. Se eu vou contra os princípios cosmoéticos, eu estou sendo... Se eu infringir os princípios cosmoéticos, eu vou ter as consequências disso. Claro. Entendeu? Uhum. Então, assim, essas coisas é que a gente tem que pensar. Os valores estão tudo aqui, mas os princípios não. Os princípios Vai depender do teu abertismo, existe né? uma organização evolutiva que funciona desse jeito, né? Então, essa submissão, ela não é uma submissão mandada, ela é consciente de que aquilo é o melhor para todos, né? O professor Valdo, acho que tem um mês mais ou menos, que ele deu uma pensada assim, se você não segue o fluxo do cosmos, você para, fica estagnado e regride, né? Então, ser submissa nesse contexto que você colocou aqui, né? Não, exatamente. Se você deixa o fluxo, né, interagir junto com você, pronto. Tenho certeza que a gente vai chegar onde... Porque o fluxo do cosmos, eles estão aí para a gente acessar, só que a gente não acessa, né? Então, quando a gente começa a ver sincronicidades da nossa vida a respeito das questões evolutivas, é porque a gente está no fluxo. Agora, tem vezes que a gente nem está aí, está com uma série de problemas, uma série de coisas, a gente não entra no fluxo. Mas o fluxo está aí, as energias do serenão estão aí. O tempo as coisas inteiro, estão tudo né? aí. Só que a gente é que não percebe, é questão da nossa, né? Das nossas imaturidades. E né? a priorismose também, né? Isso, porque a gente já pensa que sabe tudo, né? Eu queria também, se pode ainda, Dulce? Sim. Na página 16, Principiologia. 16. 1, 2, 3. Na quarta linha, o princípio cosmoético da autocorreção imediata após a autoconstatação do erro. Isso é muito sério, né? E é legal que a gente explane mais aqui. É muito sério. Você falou, é muito sério mesmo. Totalmente porque sério. Isso é aquelas escorregadas que a gente dá, né? E aí, imediatamente, tu te dá conta que não é mais para fazer aquelas escorregadas, né? Vamos dar um exemplo bem assim, de quem é motorista, né? Passar no sinal, né? Essa é uma escorregada que a gente sabe que já não pode fazer mais, né? São leis de intrafísica, mas também a gente tem que estar coerente com as próprias leis de intrafísica, né? Então, são coisas que a gente vai observando. Mas aí é interessante que a gente se dá conta. Então, tu já está mais lúcida para aquilo, tu já não faz mais aquilo inconsciente, né? Não, agora não vou fazer mais. Ou então não vou passar mais nessa rua onde tem essa sinoleira. Né? Mas a gente já está buscando melhorar essa condição de também, mesmo na sociedade, tu vive em sociedade, tem que estar mais consciente agora para ajudar, não para fortalecer o erro, né? É mais ou menos isso. Ô, Nilce, mas vamos deixar um pouquinho a coisa do trânsito e vamos colocar o trânsito interno nosso. Fala um exemplo. Um outro exemplo? Interno, que você botou agora o externo, né? Que é lá fora. Essa questão do trânsito são princípios intrafísicos que tu tem que estar de acordo com a sociedade, né? Sim, mas agora vamos voltar para mas vamos ver então mais consciencial, é isso que você quer falar? Isso. Ah, tá. As nossas autocorrupções, né? Então vamos ver dentro das nossas autocorrupções que a gente pode... tu está vendo uma pessoa que está ali precisando e você não auxilia, né? Não vai auxiliar. Né? Tu está vendo que aquela pessoa está precisando, aí tu passa e né? Você faz que não vê. Ou vira o rosto para não enxergar. Né? Isso é sério. A interassistência, né? A gente já está numa condição mesmo que seja na rua, aquela consciência está ali esperando, está precisando, alguma coisa tu tem que fazer. Né? Então, tu já sabe que tu tem que assistir. E aí tu passa, não, é da sociedade, não está na conscienciologia, então não. Por isso que eu disse que é muito sério. É muito sério isso. Isso é escorregada e tanto, né?
Então, é mais ou menos isso. Ah, tá, tem um acidente, então eu vou parar ali, vou jogar energia para ver se eu melhora, né? O que eu posso fazer? Assim, se eu não posso fazer mais nada, vou jogar energia para tentar ajudar. Então, é mais ou menos dentro dessa consciência que a gente vai... Não dá mais escorregada. Mesmo a gente sabendo que é isso, né? E todos os dias, quem está aqui e assiste a Mini, o professor fala, só evolui quem faz interassistência, né? Mas é esse que nós viemos fazer aqui, né? Qual é o nosso objetivo de vida? Eu estou dizendo, mesmo a gente sabendo da escuta. O nosso objetivo de vida, vamos fechar aqui, então, acho que está terminando. O que é a determinação proexológica? Até eu não falei aqui. A determinação proexológica é você vir para qualificar seus altos princípios cosmoéticos como empreendimento de vida, aqui no intrafísico, a partir do princípio da interassistência. Então, você se qualifica para ajudar o outro. E não se qualifica só para tomar sorvete, né? Pois é, Nilza, agora, nesse sentido, tem até uma pergunta sobre a questão da interdependência interassistencial. É na paradoxologia. Ele pede para você comentar sobre o paradoxo da dependência ser necessária à construção da interdependência interassistencial. É logo na primeira linha da paradoxologia. Ah, tá. Essa é a dependência necessária. Existe aquele trinômio, até está aqui, né? Dependência, independência e interdependência. A dependência necessária é, por exemplo, os nossos filhos, né? Até 18 anos, existe uma necessidade de você cuidar do seu filho, né? Ele está ali, tudo, a dependência, o pai vai dar o estudo, a criança, para tudo. Depois dos 18 anos, terminou aquela responsabilidade, né? Tu vai ajudar, mas não é tanto aquela questão da dependência. Mas não dizem que filho é para sempre? Para toda a... filho é para sempre, você vai ajudar, mas a interdependência... Mas a partir dos 18 menos, né? Você vai ajudar ele a ser independente, entendeu? Então, para ele ter interdependência depois. Porque, assim, o filho, você ajuda ele a ser interdependente, desde criança a ser independente. Essa dependência, ela é necessária em determinada época. Na adolescente, tu tem que estar ali junto, tu não vai deixar o adolescente ficar sozinho, né? Então, essa dependência é necessária. É aqui que eu coloco, né? A dependência é necessária à construção da interdependência. É bem nessa linha, né? Da educação, da educação, é a responsabilidade dos pais dar toda essa condição de construção. Não, e fortalecer ele para que ele seja interdependente, não ficar dependente. Porque a gente sabe que tem filhos hoje ainda junto com os pais com 30, 40 anos que estão estudando ainda, né? Que os pais é que estão cuidando, né? Aonde está a interdependência da consciência, né? Então, aí, é isso que a gente quer dizer aqui, ó, o paradoxo da dependência é um paradoxo. Você tem que ensinar ele a ser ensinar ele a ser interdependente, mesmo na dependência, enquanto é adolescente, jovem, e depois... Eu achei interessante, assim, de ser aceitar que tem que ser dependente, para ser interdependente. Porque se a pessoa já julga que ela é independente, que não depende de ninguém, na verdade, as pessoas sempre dependem umas das outras. Acho que essa é a construção da interdependência. É verdade. A interdependência é o nós, né? Então, assim, o que acontece? A dependência é o você. A pessoa joga a responsabilidade toda para o outro, né? É o você. Aí, a independência é que ela é o eu. Eu sei fazer, eu sei dizer, eu sei fazer. E a interdependência é o nós. Nós sabemos fazer, nós vamos fazer, nós, né? Então, essa responsabilidade é que os pais, digamos assim, teriam que passar para aqueles filhos, né? Eles serem interdependentes. Agora, Nilza, mais uma pergunta aqui para a gente finalizar. Na parafatologia, página 16, terceira linha, de baixo para cima. Você poderia comentar os autoprincípios preparatórios dos autorrevezamentos multiexistenciais? Tá. O que é que eu pensei quando eu coloquei isso aqui, né? Eu acho que até já falei um pouquinho ali dos autorrevezamentos, né?
Eu não falei assim, né? Mas essa preparação que a gente está fazendo, que a gente está se qualificando, que a gente está tentando sair da imaturidade para a maturidade, né? Fazendo a nossa autopesquisa aqui, né? É um preparamento, é uma preparação para os revezamentos existenciais que vêm no futuro, né? As programações futuras. Então, esse momento aqui é preparatório. Esse momento que a gente está aqui é uma preparação. O que é que eu ouvi falar, para o professor Valdo falou um dia, isso me marcou bastante, que nós estamos fazendo agora a assistência nuclear genética e assistência nuclear consciencial. Para nós nos prepararmos para renascer e melhorar a nossa interassistência, a nossa liderança interassistencial, para voltar a trabalhar com o nosso grupo do passado, né? Então, eu vejo que, se a gente melhorar aqui, a gente está fazendo essa preparação para os autorrevezamentos do futuro. E sem o alto princípio cosmoético, nada feito. Nada vai acontecer, né, professora Nilza? Então, nada feito se não tiver princípios cosmoéticos, né? Então, isso é bem interessante. Então, esse é o nosso trabalho. É aquilo que eu falei. Eu quero agora me preparar para ser uma docente, né, para seguir lá trabalhando como pedagoga no extrafísico. E aí, me preparar. Então, é mais ou menos isso. A gente já está pensando no que vai ser no futuro e depois ainda quando voltar. Então, parece assim que a melhora do planeta não é para nossos netos, é para nós mesmos, né? Não é para os netos e bisnetos, né? Porque é para nós mesmos quando chegar aqui. Então, tem que cuidar da ecologia, tem que cuidar da humanidade, tem que cuidar de tudo para que isso tudo esteja bem, né? Mais ou menos isso. Muito bem, a gente agradece muito a sua participação, aguardamos aí os próximos, tá certo? E eu agradeço também vocês, tertulianos, teletertulianos, e vamos aos nossos anúncios tarísticos. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 14 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 18 perguntas respondidas online. Para hoje, temos os anúncios da Maria Coutum com a prova da imagística e do Roberto Laimig com a prospecção serexológica. Boa tarde a todos. Venho convidá-los, em nome do CAEC da Holoteca, a participar da 10ª edição da prova da imagística. A prova da imagística visa aprimorar capacidades cognitivas através do desenvolvimento de atributos tais como associação de ideias, concentração, criatividade, cultura geral, detalhismo, memória e raciocínio lógico. A prova acontecerá no dia 10 de maio, das 8 ao meio-dia, no discernimento. O investimento é de R$ 70. Informações e inscrições pelo telefone 45-3525-2652. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu convite para vocês é sobre o curso Prospecção Serexológica. Então, neste curso, que inicia hoje às 19 horas, hoje e amanhã, a gente vai trabalhar as etapas da prospecção, etapas, métodos, toda a metodologia envolvida na identificação de personalidade consecutiva e também dos ambientes de retrovidas. Então, quem está interessado em pesquisar o seu histórico, sua holobiografia, esse é o curso que traz uma síntese da metodologia que a gente trabalha para a identificação, então, da personalidade consecutiva ao longo das últimas vidas. Então, fica aí o convite hoje no discernimento, iniciando às 19 horas. Vamos ter trabalho prático de reconhecimento a partir dos indícios da própria vida da pessoa. Ela vai chegando a conclusões sobre o seu histórico serexológico. Então, fica aí esse convite, hoje, 19 horas, no discernimento. Para amanhã, teremos o verbete
Retrocognição da Retroforma, da especialidade Retrocogniciologia, e o verbetógrafo professor Roberto Leimig. Boa tarde, muito obrigada.